Polêmica: o Supremo Tribunal Federal deve julgar hoje o aborto nos casos de grávidas infectadas pelo Zika vírus. E é para falar sobre a descriminalização do aborto em casos de Zika vírus e os direitos das famílias que nós estamos recebendo aqui no estúdio paralelo do Jornal do Meio-Dia, o psicólogo e vice-presidente da Federação Espírita de Mato Grosso, Lacordaire, Abraão Fayad. Boa tarde. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara, e a todos os telespectadores da TV Vila Real. Como psicólogo aí e como presidente da Federação Espírita, qual a posição do senhor aí diante desse caso aí que é polêmico, não é? Verdade. A doutrina espírita ela é uma ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Não é uma ciência como nós conhecemos, biologia, física, química. É uma ciência que ela parte do método dedutivo dos efeitos, você remonta à causa. Ela remonta de 1857, através da codificação de um eminente pedagogo, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, e vem a lume no dia 18 de abril de 1857, com todo o arcabouço teórico num livro chamado Livro dos Espíritos. E uma das questões do Livro dos Espíritos, a questão 880, o Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade qual é o maior direito que tem o homem e a mulher. O direito à vida. Então, o direito à vida ela é uma causa pétrea na nossa própria Constituição. O aborto, em qualquer sentido, ele pode ser legal, mas não é moral. E o único aborto que a doutrina espírita acolhe é aquele quando a mãe corre risco de vida, porque preservando a mãe, dentro dessa percepção de que, conforme já dizia Sócrates, que nós somos seres pensantes, viajores do tempo, e que a vida na Terra é uma estação, e a forma pela qual nós viemos para essa estação chamada Terra é através do nascimento, de uma gestação, mas antes da fecundação do espermatozoide com o óvulo, o agente pensante, que é o espírito, ele é pré-existente. Então, a vida não começa com o nascimento e não termina também com a morte. Então, vamos perceber que qualquer situação em que o aborto ele venha a ser legitimado, a não ser dentro dessa condição que a mãe corre risco de vida, ele pode ser legal, mas não moral. O que é o ideal é que os governantes, as autoridades governamentais, possam dar condições a esta mãe e a esse ser que veio com essa complicação, seja ela qual for, condições para que possa estar no seio da coletividade humana e ter o direito à vida. Agora, não adianta somente cobrar dos governantes, porque quem é o governante? É o povo. E quem é o povo? Aquele que votou naquele para poder representar a sua comunidade. Então, é uma responsabilidade de todos nós. Como já dizia o grande poeta Castro Alves, a sociedade é a somatória de todos nós. Agora, doutor, esse assunto vem em questão, né? E aí abre-se também um outro questionamento, e até mesmo para saber a posição da federação. O senhor acredita que é um momento que tem que se discutir antes mesmo da legalização do aborto, nesses casos, se discutir a estrutura de atendimento pelo SUS a essas mães, a essas crianças que nascem com microcefalia, porque é deficitário, é um atendimento ainda deficitário? Sim, isso é fundamental, porque o que demonstra, principalmente com o advento agora do coronavírus, veio mostrar o quanto que a visão administrativa junto à coletividade, ela muitas vezes não deu prioridade àquilo que é fundamental na manutenção da vida, principalmente saúde e segurança, a educação, porque também você inibe a manifestação do ser quando você não oferece também a luz do conhecimento. Então, vamos perceber o quanto nós, enquanto sociedade como um todo, estamos carentes de ter uma visão além das questões materiais. Vejamos que a questão do coronavírus. O fogo que pega na casa do vizinho pode também pegar na da gente. E o coronavírus veio mostrar que todos nós, enquanto seres humanos, não há limitação. O mundo é uma aldeia global. Então, a responsabilidade de ter essa visão da manutenção da saúde, da educação, de oferecer à sociedade uma qualidade de vida maior, e principalmente nesses casos, porque não existe o acaso, nem existem milagres.
Aquilo que nós atribuímos enquanto acaso e milagre nada mais é do que uma pobreza de instrumentação para ferirmos a intimidade dos fatos. Porque todos nós temos o direito à vida. Então a lei, ela é equânime, ela é para todos. Agora, não é assim que realmente na nossa prática muitas vezes ocorre. E por que não ocorre? Por falta muitas vezes da nossa própria consciência social. Porque a consciência social é aquela que me leva a eu ter a percepção de que enquanto ser individual, eu vou agir com honestidade, eu vou agir com integridade, além de fazer o bem para mim, porque também eu sou um ser inserido dentro dessa sociedade. Então, o ideal é fazer justamente isso, oferecer à mãe, ao pai, à família, condições para que possamos oferecer a este ser que vem com essa ou aquela anomalia um atendimento adequado. Nós temos em países de primeiro mundo, entre aspas, como a Suíça, a Suécia e outros países, onde o aborto é legalizado. Nós temos, por exemplo, o suicídio, você pode ter um suicídio assistido. Quando você quer fazer o aborto, tem certos países que já mandam para você, determinadas empresas, que mandam o kit aborto. Então, isso tudo é legal, mas não é moral. Doutor Lacordaire, tanto como psicólogo, como na qualidade de espírita, né, o senhor sempre consegue ser muito didático, muito claro, muito objetivo, quando defende os seus pontos de vista, especialmente aí nessa questão aí desse direito fundamental à vida. Mas tem um outro lado também isso, né? É uma pergunta que, às vezes, ela é feita pelas mulheres, quando elas dizem o seguinte: e aí, nós não podemos dispor sobre o nosso próprio corpo? Sim, é verdade. Todos nós temos direito pelo nosso corpo, mas existem outras leis, além da biologia, da física e da química, uma lei que chama lei moral. Então, o que acontece? A mulher que faz o aborto, ela fez o filho sozinho. Então, nós vamos perceber que não é somente a mulher a responsável, mas também o indivíduo que não assume a sua responsabilidade diante daquela pessoa. Ninguém erra, ninguém vai agir dessa forma, simplesmente pelo prazer de querer fazer. Existe por trás disso, você colocou muito bem, todo um fator psicológico, emocional, e o que é importante é que nós tenhamos uma visão global para uma ação focal. Quem eu sou? Quem é você? Quem somos nós? Nós somos mais do que um nome, nós somos mais do que um crachá, nós somos mais do que um corpo, nós somos um ser pensante. Então nós estamos vendo a oportunidade que, diante dessas adversidades que a sociedade nos apresenta, eu saber pontuar com o devido respeito e com a minha honestidade pessoal. Como diz o próprio Rui Barbosa, eu agindo com dignidade e respeito, não estou fazendo favor ao mundo, mas estou impedindo que o mundo tenha um crápula a mais. Então essa situação do aborto, essas diferenças sociais, é responsabilidade de todos nós. Doutor Lacordaire, tem mais uma perguntinha aqui antes da gente encerrar. Hoje a gente acompanha uma situação assim que parecia assim, né? Algum tempo atrás, se a gente fosse analisar, falar, não, isso daí é ficção científica, né? Muita gente trancada dentro de casa, bastante mascarados nas ruas. O que é que um psicólogo tem a dizer sobre uma situação como essa? Porque para muita gente isso daí acaba até deprimindo, né? Sim, é verdade. Veja que ninguém caiu de paraquedas onde está, com quem está e como está. E é justamente, Lúcio, essa a lógica da vida. Tem uma razão de ser. Se nós somos viajores do tempo, como já dizia Sócrates, nós estamos hoje no mesmo palco da vida, muitas vezes com papéis trocados. Porque muitas vezes o rico de hoje, se ele não souber agir com dignidade e respeito, amanhã ele volta com aquele pobre revoltado, trocando a sua dignidade a troco de um sacolão ou de um par de chinelo. Então nós vamos perceber que é a lógica da vida e a reencarnação, que não é uma criação da doutrina espírita, porque quando Khalil Gibran, no livro O Profeta, ele diz, mãe, teu filho, ele não é teu filho. Ele vem através de você, mas não de você. Você o emprestou um invólucro, mas não lhe deu a vida. Ele é filho da vida por si mesma. O que isso vem dizer? Então nós estamos mergulhados em leis que faz com que os corpos celestes não se choquem um com o outro, que faz com que você põe uma planta na sombra, no fenômeno do fototropismo ela busca a luz. Quem que rege isso?
Fala para o seu coração parar, veja se ele obedece. Não obedece, porque existem leis alheias à nossa própria vontade. Então nós vamos perceber que o direito, ele é de todos nós. Agora, a responsabilidade, ela é consequência das nossas próprias atitudes. Então, o que falta para nós? Um esclarecimento e um apoio, porque se fala do aborto, é verdade. E o depois? E o processo depressivo? E o processo da culpa que essa jovem ou essa mãe vai levar? Então, muitas vezes, ela quer resolver um problema criando um outro problema. E, às vezes, ela não se dá conta. Então, daí a importância de nós estar levando à sociedade como um todo esse esclarecimento do antes, do momento e o depois. Muito obrigado pela sua presença aqui e pelas informações relevantes aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós é que agradecemos em nome da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, desejando muita paz quem nos ouve e a todos vocês, essa equipe da TV Vila Real. Obrigada.